E aí, jovens, como os senhores e senhoras estão? Sejam bem-vindos ao canal do PC hoje. Meu nome é Paulo e hoje, olha onde nós estamos. Sim, Thunder Dark Ages, só que dessa vez nós estamos aqui para eu mostrar para vocês um monitor da Aorus OLED FO 27Q2. É isso aí mesmo. A Aorus, além de mandar para a gente testar a 9060 XT, mandou também esse monitorzão bolado OLED para eu mostrar para vocês aqui e para vocês sentirem vontade de ter um monitor OLED, obviamente, né? Então, antes de mais nada, deixa eu dar uns recados rapidão. Primeiro, é muito difícil passar a fidelidade que eu tô vendo aqui, né, pra vocês aí através de um vídeo. Eu vou tentar gravar no máximo qualidade possível aqui com o meu celular, tá? Em 4K, 60 frames. Mas assim, é muito difícil, mas eu vou tentar passar o maior nível de fidelidade que eu conseguir pra vocês aqui do que eu tô vendo na tela. Segunda coisa, eu vou também comparar com um outro monitor que eu tenho aqui. É o monitor que tá do lado aqui, ó. Vou colocar minha mão aqui, tem um outro monitor aqui do lado aqui. Aí eu vou comparar entre os dois, que ele também é um Quad HD. E a gente vai comparar a imagem dos dois. Ele é um painel IPS, a gente vai comparar o painel IPS com o OLED, pra gente ver se de fato o OLED é tão absurdamente superior assim. Eu fiz uns testes aí durante a semana, quem tá no Twitter me segue no Twitter, inclusive se você não me segue ainda, segue lá. A galera viu no Twitter alguns screenshots que eu coloquei, screenshots não, né? Algumas fotos que eu coloquei lá, comparando o monitor OLED, né, em diversos jogos. E assim, tem muitas vantagens, obviamente, muitas e muitas vantagens, mas ele nem sempre é superior em 100% dos casos, tá? Que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui durante esse vídeo também. Então, vocês estão vendo aqui, ó, Doom The Dark Ages. Tá? Eu gosto desse mapa aqui, que a gente consegue ver bastante aqui no OLED, pelo menos, a gente consegue ver bastante as cores, né? Como contrasta o cenário, é bacana. E agora, deixa eu puxar, eu vou deixar aqui perto do portal, porque eu vou mostrar pra vocês agora lado a lado, tá? O OLED e o IPS. Se liga só. Então, meu povo, agora aí, ó, lado a lado, o painel IPS versus painel OLED, IPS da esquerda, OLED da direita. Vocês conseguem ver a diferença aí bem clara, né? Principalmente na questão de saturação. Eu tentei colocar uma ISO bem baixa na gravação do celular para ver se não estourava tanto no OLED, né? A saturação, mas acabou que ficou um pouquinho estourado. Mas dá para ver o comparativo mesmo assim. Os dois monitores são 27 polegadas de 240 Hz. O OLED tem 0.03 ms e o IPS tem 1 ms de tempo de resposta. Eles são bem similares, para ser sincero, sabe? Mas quando você coloca frente a frente assim, tipo assim, as especificações físicas dos dois são similares, né? Mas quando você coloca frente a frente os dois e você tá de frente para os dois, a experiência é diferente. Realmente o OLED ele tem um padrão superior, né? O preto é muito superior, né? O contraste é muito superior, a saturação é muito superior. E dá a impressão de fato que as cores estão um pouco mais vivas. É difícil explicar, sabe? Mas eu tô tentando passar pelo vídeo aí o máximo de fidelidade que eu consigo pra vocês. E infelizmente tudo isso tem um custo, né, cara? Hoje em dia os painéis, os monitores OLED, né? Eles têm um preço bem elevado. Nessa filmagem que eu tô fazendo, eu tava jogando no controle, porque eu tava um pouco longe da mesa, né? Pra poder fazer a filmagem, pra poder fazer o comparativo dos dois, mas pra caber os dois na mesma filmagem. Aí eu tava jogando no controle, dando uma nubada pesada. Mas assim, dá pra perceber bem, sabe, a diferença entre os dois. Você vê que o painel OLED ele é um pouco mais brilhoso, digamos assim, né? O brilho dele, não que o painel OLED tenha um brilho maior. Vocês vão ver depois que eu tô com umas outras filmagens aqui que o IPS em locais abertos ele se destaca mais. Mas assim, o contraste e a saturação do OLED acaba compensando, né, essa falta de brilho que ele tem. E fica muito bonito também. Eu gostei muito de jogar no painel OLED, sabe? E é uma experiência diferente, sabe? Mas como eu falei, essa experiência tem, né, um custo, infelizmente, e esse custo é alto. Mas eu vou mostrar para vocês aí que nem sempre, né, não é todos os casos que o painel OLED é muito superior ao IPS, tá? Eu vou mostrar uma filmagem de um outro jogo aí, que a gente vai conseguir perceber bem a diferença que a falta de brilho do OLED, né, faz dependendo da cena, né? Cenas mais abertas a gente tem um pouco de vantagem, acredito eu, para cima do IPS. Apesar de que o OLED tem muito mais vantagens, né? Mas eu vou passar essa cena para vocês aí, para vocês conferirem sobre o que eu tô falando. Então, meu povo, agora nós estamos aqui, ó, Forza Horizon 5 e, como eu falei para vocês, não é 100% dos cenários
que o OLED vence, pelo menos na minha opinião. Aqui, pra mim, o tom de cores do IPS tá muito mais agradável para os meus olhos. É porque eu gosto mais desse tom mais puxado pro azul, né? Um tom mais frio. Apesar de que o OLED também está com a configuração de temperatura de cor mais frio, tá? E em comparação com o IPS, ele parece que tá no tom quente, né? Então, assim, nesse cenário aqui, um cenário mais caro, eu tive até que abaixar um pouco da ISO da filmagem no celular para não estourar tanto, porque tava estourando bastante por causa do brilho, né? E assim, pra mim, o tom do IPS nesse caso aqui é muito mais agradável do que do OLED, cara. Pra ser bem sincero, esse tom de azul. Eu até tentei chegar nesse tom de azul que tá no IPS, no OLED, mas eu não consegui, tá? É porque, né, deve ser por causa da herança do BF3, não gosto tanto do BF3, daquele filtro azul que tem. Então pra mim, qualquer coisa que tem um filtro mais azul, eu já curto bastante. Vocês podem ver pelo céu, né, as nuvens, até a própria cor do McLaren, que o EPS tem um tom mais puxado para azul, mas assim, isso é gosto meu nesse caso, né? Pode ser que você ache que esse tom de azul seja demais e prefira as cores do OLED. Apesar de que dá para dizer que as cores do OLED estão um pouco mais realistas, eu acredito que sim. Acredito que dá para dizer isso sim. Mas assim, para os meus olhos, eu ainda prefiro as cores, nesse caso específico aqui do Forza Horizon, eu prefiro o tom do IPS, tá? Pra ser bem sincero. E assim, como eu falei, não é 100% dos casos que dá pro OLED ganhar, né? Apesar de que os pontos a favor dele são muito altos, né? Os pontos a favor são muito altos, mas assim, não é sempre que dá pra ganhar, pelo menos na minha opinião, tá? E agora, como eu mostrei pra vocês Forza Horizon, tá faltando uma coisa, né? Tá vendo ele ali embaixo ali, ó? Aquele ali, ó. Dá pra mostrar esse aqui, ó. Vamos testar vamos dar uma olhada no PS5 como é que fica. Eu tava jogando Death Stranding, né? Esses dias eu até cheguei a mostrar pro pessoal umas fotos. Mas eu vou abrir aqui o Death Stranding no PS5 pra gente dar uma olhada também nessa questão. Que eu acredito que, nesse caso também, o IPS tem uma leve vantagem. Assim, principalmente em cenários mais abertos. Mas vamos dar uma olhada, se liga aí. Então, pra finalizar, estamos aqui nele, no Plebeu 5. Pra gente ver a diferença aí, ó. Primeiro, eu quis começar aqui no quarto seguro do SEM, só pra gente já começando vendo que a diferença do OLED pro IPS, né? Que parece que o IPS tá bem mais escuro, só que na verdade o IPS tá no brilho normal. O OLED que tem uma composição de brilho com contraste muito maior, principalmente em cenários mais fechados, tá? Em cenários mais fechados o OLED brilha muito e ele ganha muito, mas de lavada, né? Incomparável. Mas, o que eu queria mostrar pra você é o seguinte, vamos lá fora, num cenário um pouco mais fechado, né? Pra poder mostrar pra vocês. Na verdade eu fui pro lugar errado, não era pra ter ido aqui não. Por sinal, não, deixa eu voltar. É que eu tava jogando no Xbox, né, velho? Aí a posição dos controles mudou, eu me confundi tudo. Como sempre. Vamos lá. Deixa eu ir pra fora aqui e pegar um veículo. E eu vou mostrar pra vocês aqui fora como funciona. Como tá. Porque eu acho que em cenários abertos, cara, não tem como. Em cenários abertos eu acredito que o IPS ele destaca, pelo menos pra mim ele destaca um pouco mais, né? Tá um tom meio azulado mesmo, tá? Mas é do jogo, ok? Dependendo de onde é que você passa aí, né? Dependendo do horário do dia, ele fica com um tom mais azulado mesmo. Acontece. Mas vocês estão vendo aí, ó. Eu, de novo, a segunda questão, deixa eu baixar um pouquinho. Eu acho que a ISO tá... Vou baixar um pouquinho a ISO. Aí, acho que aqui tá melhor agora. Pra mim ainda, o tom um pouco mais azul do IPS, pra mim ele me rende um pouco, ele é um pouco mais agradável, digamos assim, tá? Eu sinto um pouco mais de agradabilidade vendo os tons um pouco mais azuis do IPS. Deixa eu ir pra um local que eu sei que tem mais, que a gente tem um pouco mais saturado, que tem mais flores, etc. Deixa eu dar um fast travel aqui. Porque agora tem fast travel, né? Não sei se a galera tá jogando aí, mas agora o Baita tem fast travel. Eu nem lembro se no primeiro tinha. Deixa eu ir aqui, ó, quer ver? Aqui. No abrigo. Cadê o abrigo de animais? Aqui, ó. Aqui no abrigo de animais que eu sei que tem é um pouco mais
Tem um pouco mais de cores, um pouco mais saturado, dá pra gente ver um pouco melhor essa questão. Deixa eu ir a pé mesmo, eu tô aqui correndo mesmo. Vamos a pé. Essa hora do dia é boa também pra gente dar uma olhada. E assim, ainda assim pra mim, eu sinto um pouco mais agradável com o tom que o IPS tá pegando, tá? Aqui dá pra gente ver bem mesmo. Aqui tem uns azuis aqui. Tem um passarinho aqui. E aí, dog. Olha só, o tom, eu acredito que o tom verde do IPS, nesse cenário mais aberto, o tom verde, as cores e tal, a saturação, pra mim, na minha visão, tá um pouco melhor, tá? Mas não dá pra dizer que o OLED está ruim. Não, né? A questão não é essa, né? A questão é que existe diferença, né? Como eu falei, o OLED não ganha em 100% dos cenários, né? Isso é muito claro, como eu disse antes. Não tem que se ele gasta em 100% dos cenários, ele custaria até mais do que ele já custa, né? Mas ele não ganha em 100% dos cenários, porém, os cenários que ele ganha, os pontos positivos dele são muito acima do IPS, mesmo assim, tá? Eu até tentei deixar um pouco de saturação um pouco melhor no OLED, né, quando eu tava jogando antes, né? Eu não mexi em nada agora nessas gravações que eu fiz aqui. Mas assim, pra mim o tom de cor ainda do IPS, nesses cenários mais abertos, ele pra mim ele é mais agradável, tá? Então vocês estão vendo aí, ó. Plebeu 5 no OLED, tá? Muito bacana. Acredito que jogar no OLED pra jogar no console é a melhor experiência possível, né? Mas, deixa eu terminar então o nosso tour, que eu vou falar só de umas features aí do Aorus FO 27Q2, só pra gente fechar e eu dar minhas impressões finais. Bora lá. Então, meu povo, para terminar, nós estamos aqui no menu do Aorus e aqui dentro você consegue fazer várias configurações, né? Vocês podem ver ali que está 240 Hz, resolução 1440p, HDR desativado, eu estou no meu PC principal, e o FreeSync Premium Pro ativado. Então aqui dentro da aba jogos você tem equalização de preto, super resolução, modo de exibição, né? E ativar o FreeSync Premium. Aqui em imagem você já tem vários padrões aqui, né? De imagem pré-definido que você pode usar. Eu uso esse aqui do MOBA e eu consigo personalizar ele, né? Aqui dentro do brilho, contraste, vibração de cor, nitidez, gama, temperatura de cor, color space e resetar as configurações. E aí eu já uso ele aqui dentro mesmo. Aqui em tela você consegue trocar a entrada, o KVM, o gama RGB e aplicar o Picture Mode. Aqui no PIP, no PVP, também você consegue alterar aqui as configurações. O PIP e o PVP é aquele modo que você usa duas entradas diferentes, né, de vídeo. E você pode ter uma telinha pequena que você pode ver, né, enquanto você está na sua tela principal. Aqui em sistema tem idioma, áudio, o monitor ele tem, né, dois alto-falantes, se eu não me engano são de 5 watts. O modo de áudio, definições dessa telinha aqui do screen, né, o tempo de exibição e tal, transparência. Troca rápida, que é a troca aqui no joystick, né? Tem um joystick aqui embaixo que a gente mexe para poder alterar as configurações. Aí cada lado que ele mexe você pode colocar uma troca rápida diferente. E aqui outras definições, né? Notificação de resolução, o input, o auto power, indicador de LED, compatibilidade do USB tipo C, a versão da academia, etc, etc. E no final aqui tem essa opção de resetar as configurações de fábrica. E deixa eu mostrar mais uma coisinha para vocês aqui, que é a questão das proteções, né, que os monitores OLED têm. Vem aqui comigo. Então, meu povo, aqui na hora a gente tem essa opção aqui do OLED Care, que é basicamente uma proteção, né, que a gente tem com relação aos monitores OLED, porque a gente sabe que eu posso estar falando errado, mas eu acho que cada pixel do OLED ele é independente, né? E aí a gente tem umas opções aqui nas settings para poder fazer, né, essa proteção, que é mais a proteção que o monitor faz, né? Algumas opções aqui que você tem para proteger contra o burn-in, né? Você faz algumas ferramentas, né, que o próprio monitor tem que te ajuda a ter essa proteção, porque a gente sabe que tem que ter uma proteção a mais, né? Com os monitores OLED, né? Não é igual os monitores IPS e tal. Existe aí uma proteção para você fazer a limpeza dos pixels, etc, né? Então é sempre bom, né, para quem tem os monitores OLED ficar atento a essas questões para aumentar, né, a longevidade, manter a longevidade, aumentar o tempo de vida útil, né, do seu monitor. Então tá aí, importante saber disso. Então, meu povo, acho que é isso. Eu entrei aqui no site do monitor, né, no Gigabyte Brasil, no Aorus Brasil.
Só para mostrar só mais algumas informações para vocês, que tem 3 anos de garantia, tá? Inclusive quanto o famoso burn-in, tá escrito aqui, ó, burn-in, incluindo cobertura para burn-in do painel, né? Tá escrito aqui no termo de garantia. E deixa eu só falar para vocês aqui, só o painel traseiro, né, que eu não cheguei a mencionar, que tem 2 HDMI 2.1, um DisplayPort 1.4, USB tipo C, entrada para microfone e fone de ouvido, mais um USB tipo B, 2 USB tipo A e o cabo de energia. No mais, meus amigos, acredito que seja isso, tá? É o seguinte, eu queria mencionar um pouco sobre a questão do preço, porque eu acredito que o preço seja o principal impeditivo hoje pra galera que quer ter um monitor OLED, porque o preço é alto, tá? Não vou mentir pra vocês, não. O preço hoje para se ter um monitor OLED com todas as features que tem aqui no Aorus é um pouco caro. Mas assim, eu acredito que é uma experiência que vale a pena. Deixa eu ver se tem aqui no Brasil Aorus. Se tem para vender. Porque a última vez que eu vi, o preço dele tava... Aqui, tem na Kabum. Deixa eu dar uma olhada aqui na Kabum. 6.499 hoje na Kabum. É o mesmo modelo que eu tô com ele aqui, tá? Que é o F027Q2. Exatamente o mesmo modelo. Então assim, é um preço alto? Eu acredito que sim, é um preço alto. Cara, é um preço de uma 9070 XT. Aliás, é um preço de 5070 Ti, por aí, tá? É um preço de uma placa de vídeo high-end. Mas é o tipo do produto que, de fato, vai te dar uma diferença visual absurda, que é algo que muita gente que já tá com o setup montado, já tá com tudo que ele precisa montar, já tá com um PC bacana, eu acredito que seja algo mais para essas pessoas, sabe? A pessoa que já não tem mais para onde ir no momento e ela quer ter uma diferença visual um pouco melhor, e eu acredito que para esse tipo essas pessoas valeria muito a pena. E assim, a tendência é que no futuro, né, os painéis OLED comecem a ficar mais baratos, né? A gente tá vendo uma baixa aí, apesar de que o preço ainda é alto, mas a gente já viu uma baixa aí nos últimos anos e tal, e com o tempo assim, é natural, né, que vá se popularizar mais, e é um produto muito premium, cara, é um produto que acredito que vale muito a pena. Ele vai ficar comigo aqui só um tempo, tá? Eu queria que ficasse comigo aqui, né? Se fosse um lifetime comigo, mas infelizmente eu teria que desenvolver. Eu não sei como é que eu vou fazer agora, como é que minha vida vai ser depois de ter testado o monitor OLED e voltar pro IBS. Né? Eu não sei se eu vou precisar participar de algum grupo de ajuda, porque sair do monitor OLED e voltar pro IPS vai ser uma experiência e tanto, que provavelmente eu vou voltar para contar aqui também como é que vai ser. Mas é isso aí, meu povo. Se vocês quiserem comprar esse monitor, vai lá no PC Build, né? Sempre se ele aparecer em promoção ou aparecer alguma outra loja, né, com cupom, com alguma coisa assim, vocês vão encontrar lá no PC Build. Então aproveita aí, segue o PC Build, me segue lá no Twitter, entra no nosso Telegram, no nosso Discord, faz as paradas tudo aí. E se vocês quiserem mais informações sobre ele, né, tipo assim, informações extras, né, que não estão aqui no vídeo, me segue lá no Twitter que eu estou sempre postando com relação a ele, com a minha jogatina com ele, com a minha experiência com ele, e também para passar para vocês, né, uma visão bem sem viés nenhum, né, uma visão mais de consumidor de fato, né, de um produto assim desse nível, e que também deixa meu agradecimento aqui o pessoal da Aorus Brasil, ao Matt de novo, né, que proporcionou pra gente tanto a 9060 XT quanto esse Aorus pra gente poder testar aqui, e espero, né, que em breve a gente possa continuar com nossas parcerias e tudo mais. Ok, senhoras e senhores, eu vou nessa. Faz as paradas daí, se inscreve, compartilha, deixa um comentário aí se possível e nos vemos na próxima. Eu vou nessa. Até mais.